Olá, eu sou o professor Eliseu Roque, do Instituto Federal Fluminense, campus Itaperuna, e eu vou dar umas dicas bem práticas de como organizar uma sala de aula virtual. Existem no mercado vários tipos de plataformas, como a Schoology, que é gratuita e muito fácil de trabalhar. O Moodle também, que é a mais popular, é gratuito também, mas depende de ter um servidor. A Blackboard também, que tem versão paga e gratuita. E temos o Google Sala de Aula, o Classroom, também muito usado. Mas há também aqueles professores que usam e podem usar, se não tem nenhuma dessas plataformas, o Facebook, uma página do Facebook. Há outros que estão usando o WhatsApp como espaço para ensino. Aí a pergunta é, então como é que eu coloco as perguntas, os exercícios, testes? Ora, você usa o Google Forms. O Google Forms é muito fácil de usar, você monta as questões e ainda a vantagem é que quando os alunos respondem, você manda um link para o aluno, pode mandar um link para o Facebook, WhatsApp ou para algumas dessas plataformas aqui, apesar que a maioria delas tem já questionários, e aí você envia o link e o aluno entra no link e responde o questionário e você já tem as respostas ali. Pode ter dissertativa, pode ter múltipla escolha. Então é muito útil esse Google Formulário e também a possibilidade de usar as redes sociais como um espaço de ensino. Muito bem. Seja qual for o espaço de ensino, qual é a estrutura básica de uma aula virtual? Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso que haja uma apresentação do assunto da aula, né? Essa apresentação tem que ser breve, ela pode ser escrita, ela pode ser em forma de vídeo ou ela pode ser um podcast, em forma de áudio. Contanto que seja breve, que dê apenas as diretrizes, uma visão geral do assunto, do tema da aula. Depois temos o conteúdo. Esse conteúdo que é muito importante para a aprendizagem do aluno, ele pode ser disponibilizado na forma escrita, em PDF, ele pode ser um vídeo, ele pode ser também um podcast. Inclusive, quando falamos em vídeo aqui, não necessariamente precisa ser um vídeo feito pelo próprio professor. Ele pode buscar na web um vídeo que tenha o assunto da sua aula e colocar disponível para os alunos ali como conteúdo. Temos também o fórum ou o chat, né? O fórum você pode usar de forma também assíncrona, ou seja, não precisa ser em tempo real, pode ser em tempo real, mas pode ser também de forma assíncrona, ou seja, o aluno pode responder em outros momentos, ou o chat, que aí deve ser respondido de forma assíncrona, ou seja, em tempo real. Então, fórum e chat é um espaço de discussão, de pergunta, de socialização importantíssimo numa aula e que funciona perfeitamente em ambiente online, fórum ou chat. E a exercitação, através de questionários que podem ter questões de múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso, preencher lacunas e outros tipos, pesquisas, que é a entrega de trabalhos, jogos, games. Então, a estrutura básica, olha bem, a estrutura básica de uma sala de aula, voltando lá, é a apresentação do assunto da aula, breve, o conteúdo disponibilizado, o fórum para discussão ou chat e a exercitação, ok? Bom, avançamos aqui, eu estou mostrando aqui uma sala de aula minha, de uma aula minha de filosofia da educação, e aqui nós temos aqui o conteúdo de forma escrita, assim uma breve orientação do conteúdo da aula, né? Para o aluno ter uma visão. Aqui o conteúdo, que é um texto em PDF que o aluno lê. Aqui tem um resumo que o aluno clica e ele então pode ver o resumo da aula. Aqui eu boto atividades de aprendizagem, botei até aqui um caça-palavras, requisitos de uma reflexão filosófica e uma atividade de questionário. E ainda coloquei para o aluno uma sugestão de leitura, em que ele clica no link e vai para o texto se ele quiser ler. Bom, essa sala de aula virtual, vamos ver então alguns detalhes importantes para a organização. Primeiro, a questão da navegação. As estruturas hierárquicas facilitam a localização dos elementos, isso é importante. Olha aqui, ele tem aqui o conteúdo, ele tem a leitura, ele tem aqui as atividades de aprendizagem, tudo de uma forma bem hierárquica, dificilmente ele vai se perder. Interface intuitiva, simplicidade deve ser a regra. A disposição dos conteúdos e atividades devem estar bem claros e sinalizados. Volta aqui, ó, leitura obrigatória, atividade de aprendizagem, sugestão de leitura, tudo muito bem claro
para que o aluno não se perca e compreenda bem o que deve fazer. Outra coisa importante da navegação é ser econômico na quantidade de informação, especialmente textos, né? Não podemos poluir demais com muito texto, com muita imagem, o espaço, certo? Para facilitar a navegação. Mas tem um aspecto também da composição visual. Tem que haver um equilíbrio de cores, né? Aqui a gente pode ver. Tem que haver uma organização do texto, ou dos textos, né? Evitar poluir com excesso de informação, como eu já falei aqui, que é importante também para a navegação, é importante aqui para a composição visual. Excesso de informação prejudica. E imagens, ícones, gráficos devem ser bem dimensionados, né? Para não ocupar espaço demais e ficar uma composição confusa. Atividade de aprendizagem. As atividades de aprendizagem, que eu acho que é a parte mais importante, o textos para leitura, exercícios, vídeos, podcasts, links, jogos, leituras, são atividades de aprendizagem que fazem parte dessa organização da sala virtual. Então, detalhes importantes: navegação, composição visual, atividades de aprendizagem. Bom, algumas dicas importantes sobre vídeo. Quando usar o vídeo? O vídeo deve ser usado em uma breve apresentação pessoal ou do conteúdo. Alguns apontam que a duração ideal de um vídeo é 2 minutos e máxima 15 minutos. Isso aqui não é uma regra absoluta, mas a gente sabe que as pessoas hoje em dia não têm paciência para assistir vídeos muito longos. Então o vídeo é para ser usado para uma breve apresentação pessoal do professor ou do conteúdo que será discutido na aula. O vídeo também ele é útil para explicar ou demonstrar um procedimento. Por exemplo, como usar uma vidraria de um laboratório, como instalar um equipamento elétrico, como formatar um texto, ou seja, procedimentos. Aí é importante um vídeo. Apresentar também a fala de um especialista, ou um documentário, ou um filme. Agora, se o vídeo for longo, torne-o interativo. O vídeo interativo é aquele vídeo dividido em parte, tem questões a serem respondidas ao longo do vídeo. Se você quiser tornar qualquer vídeo interativo, no Moodle tem o recurso H5P, que torna um vídeo comum e interativo. Eu já tenho um vídeo sobre isso aí no meu canal. Importante, não use o vídeo para reproduzir sua aula presencial. Ninguém suporta ficar ouvindo um professor falando uma hora e meia de um determinado conteúdo, né? Então, algumas dicas aqui importantes para como usar o vídeo. Vamos lá. Agora, os questionários. Tem questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, preencher lacuna, dissertativas, associação. Essas questões aqui, olha, tem vantagens e desvantagens que você pode dar um pause no vídeo aqui e verificar as vantagens e as desvantagens de cada um desses tipos de questões. Dá um pause aí, dá uma olhada, depois segue o vídeo. Agora, uma coisa importante eu quero mostrar para vocês aqui, que a relação entre tempo em que o professor está falando e aprendizagem do aluno. Ora, aqui eu botei num gráfico só para você ter uma ideia. Se o professor, se você tem uma aula de 60 minutos, mais ou menos, e o professor fala 10 minutos, o aluno tem 50 para aprender. Se o professor fala 20, o aluno tem 40 para aprender. Se o professor falar 30 minutos na aula, o aluno tem 30. Se o professor falar 40 minutos, em uma hora o aluno sobra 20. Se o professor fala 60 minutos em uma hora aula, ele não dá tempo nenhum para o aluno aprender. Você sabe muito bem que a gente ouve e às vezes até acha uma palestra muito legal, muito interessante, mas depois a gente não lembra quase nada. Eu espero que essas dicas possam ajudar você a preparar a sua sala de aula virtual. Um grande abraço.